noite para você que acompanha o programa Fala Ban, essa criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região. Sorocaba e região, essa base territorial nossa que abrange 40 cidades aqui, vai até lá na esquininha do Paraná, com a produção da Ana Fonseca e a direção do Cabé Lopes, sempre à disposição pelo YouTube. Eu digo disposição porque você, se não conseguir assistir o programa ao vivo, que vai toda segunda-feira a partir das 19 horas, fica disponibilizado para você assistir ali a hora que você quiser, tá? Então, não é nenhum afogadilho, né? Não consegui, eu estava viajando, estava voltando para casa, não tem importância. Você tem o programa gravado que você pode assistir depois, e a gente pede que você comente com seus colegas de trabalho, porque todos os assuntos que a gente traz aqui são pertinentes à nossa jornada diária, tudo aquilo que acontece no nosso trabalho, tudo aquilo que acontece ao nosso redor, né? E que pode ser transportado, feito um paralelo com qualquer outra categoria profissional, porque problema trabalhista é problema trabalhista. Pode estar acontecendo aqui no banco, pode estar acontecendo no comércio, pode estar acontecendo em qualquer categoria profissional, né? Hoje, nós trouxemos um médico aqui para a gente poder fazer uma conversa sobre a saúde vascular no trabalho, o que todo bancário precisa saber, né? Porque a gente fica ali o dia inteiro sentado, telefone, call center e tudo mais. Para as mulheres, eu já aprendi que a retenção da urina é muito problemática. E hoje nós estamos falando de problema vascular, né? Está aqui presente já, e eu agradeço muito a presença, do Dr. Jamil Mariúba. Eu falei para ele, para não errar o nome, eu errei, meu Deus do céu. Dr. Jamil Mariúba, que é cirurgião vascular, quem a gente agradece muito a participação aqui no programa, damos uma boa noite e desejamos que a gente tenha aqui uma boa conversa para poder passar orientações para os colegas. Então, doutor Jamil, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos fazer uma conversa bem proveitosa hoje. Viu, doutor, eu peço desculpa pelo sobrenome, eu confirmei tudo bonitinho e acabei errando, né? Para começar o programa errado não bastava nada, era só eu ter errado o seu sobrenome, me perdoa aí. Doutor, eu tenho já uma jornada extensa de banco aqui, eu estou há 50 anos trabalhando em banco, cresci precoce, eu fui chefe de bateria de caixa com 17, fui caixa com 17 anos, chefe de bateria de caixa com 18 anos, então a minha ascensão foi muito rápida dentro da empresa e a gente viu muita coisa, muito problema de saúde, muita dificuldade dos colegas, alguns mais, outros menos. Eu sou um favorecido, porque apesar de não ser um praticante de exercício, estou eu aqui com 65 anos de idade, com alguns problemas, alguns, né, por causa da idade começa a aparecer, diabetes e umas coisas, mas durante a minha jornada eu presenciei, eu trabalhei com muita gente que teve muitas dificuldades, né, dificuldade de circulação, por exemplo, dos membros inferiores, que acho que é porque fica muito tempo sentado, aquele tempo a gente atendia muito a população no balcão de caixa, era um negócio mais estressante presencial. Hoje é estressante porque você fica o dia inteiro no telefone, né? Alguns bancos já nem tem agência mais, o funcionário fica dentro do carro, andando de um lado para o outro, atrás de clientes, enfim. Então,
eu acredito que o doutor vai ter muita coisa que falar para nós aqui, e eu quero já, pela primeira pergunta aqui, né, questionar quais são os principais problemas vasculares que afetam os profissionais que trabalham muito tempo sentado, como nós, os bancários. A nossa circulação, o nosso corpo ele foi feito por movimento. A gente tem um corpo que precisa se movimentar. A partir do momento que a gente fica parado, a gente está numa situação que não é natural para o nosso corpo. Então, quando a gente fica sentado, parado, a nossa musculatura ela não se contrai e acaba tendo os problemas disso, né? Então, a gente tem dois problemas principais para a pessoa ficar sentada muito tempo. Um seria, igual o senhor falou, os membros inferiores. As nossas pernas, né? A batata da perna, a panturrilha, ela é chamada de coração periférico. Então, ela precisa contrair para o sangue voltar. Ela ajuda na circulação. Então, a partir do momento que a gente fica parado e não tem essa contração da musculatura da perna, o sangue vai muito bem até o pé, mas na hora de voltar, ele tem uma certa dificuldade. Isso, ao longo do tempo, né, os meses, os anos, a tendência com o tempo é que as veias, né, que comportam esse sangue comecem a se dilatar, porque esse sangue preso lá acabam criando uma dilatação. E quando vem a dilatação das veias, começam a aparecer os sintomas. A dor, o peso, o cansaço no final do dia, as câimbras, o desconforto, a fadiga. A pessoa tem um dia, uma jornada de trabalho, e ela chega em casa cansada, ela acha assim, não, foi o trabalho que foi cansado, nem sempre. Na verdade, às vezes é porque a perna realmente não conseguiu circular direito. Então, esse seria o principal problema de quem trabalha sentado, né? Mas também tem o problema da circulação das pessoas em geral, né? Que daí seria a circulação arterial, que eu acredito aí que o funcionário que trabalha num banco, submetido a um estresse, né? Porque, querendo ou não, trabalhar com dinheiro, eu acredito que seja algo que aumente o estresse. E isso acaba aumentando o nosso cortisol, aí isso predispõe ao diabetes, a pressão alta, infarto, derrame, né? São situações aí mais graves, se a gente for pensar. Doutor Jamil, eu comecei aqui já fazendo perguntas, mas bom, eu vou complementar isso que o senhor acabou de falar, que o movimento sindical bancário tem uma preocupação muito grande, já há muito tempo atrás, com a ergonomia, né? Então, aquela coisa da adaptação do pé, adaptação dos braços, por conta das doenças ocupacionais, tudo. Então... Aquela caminhada, né, no meio da jornada, né, levantar um pouquinho, dar uma voltinha. Então, isso aí já não está acontecendo muito, porque, como eu falei, a gente está ficando mais tempo no telefone, mas, por favor, e me desculpa aqui a falta de jeito, o senhor trabalha em Sorocaba, tem clínica aqui em Sorocaba, dá uma informação para a gente da sua formação. Certo. Eu me formei em medicina na Federal do Mato Grosso do Sul, e fiz minha residência médica, que seria especialização, na Unesp de Botucatu. E hoje eu atuo em Sorocaba, meu consultório é em Sorocaba, é perto da rodoviária, num prédio chamado Medicina e Saúde. Inclusive, no meu consultório eu atendo o convênio da CACI, que é o convênio de vocês, do Banco do Brasil, né? Brasil. Isso. Inclusive, assim, de experiência pessoal, a minha mãe foi funcionária do Banco do Brasil. Ela... na minha cidade, lá em Campo Grande, inclusive ela comenta que ela foi a primeira mulher do estado, e na época dela foi uma transformação, né, a mulher poder trabalhar no banco, então, inclusive tiveram que adaptar banheiro, é uma história interessante. E eu tinha CACI como meu convênio, né, quando era criança, adolescente, então eu vivi o lado do conveniado, né. Inclusive, aqui na nossa clínica, a gente faz de tudo para o pessoal da CACI ter um bom atendimento, inclusive por causa disso, porque eu vivi na pele isso, né. Então, acaba que agora a gente trabalha aqui e eu atendo em todos os hospitais da cidade. Então, a gente acaba atendendo pacientes internados, né, inclusive, do convênio da CACI. Bom, é mais ou menos isso. Então, a gente consegue atender o convênio. Inclusive, eu tenho muitos pacientes da CACI e muitos vêm aqui já com as pernas inchadas, com varizes, né, com sequelas aí da parte da circulação, infarto, derrame. E eu converso com eles para fazer check-up, porque realmente quem vive sob estresse precisa fazer check-up.
Sim, doutor, nós tivemos, e ainda estamos, né, atravessando aí um período na questão Banco do Brasil, que os oriundos Banco Nossa Caixa, que foram incorporados pelo Banco do Brasil, desejam e muito ter o atendimento da CACI, porque eles têm o antigo Economus, né? E o Economus agora está naquela ladeira abaixo, conforme os nossos ex-colegas vão mudando para o andar de cima, está diminuindo o volume de contribuição, então é final de carreira para esse plano de saúde. E a briga para que esses colegas oriundos nossa Caixa migrem para a CACI é um trabalho muito grande que continua dia a dia, né? E a gente torce para que eles consigam, porque hoje em dia um plano de saúde bom está difícil. Eu tenho Saúde Bradesco aqui em Sorocaba, qualquer lugar que eu cair por aqui, alguma ambulância vem, pega e me leva para o hospital. Agora, você vai aqui do lado, em Araçoiaba da Serra, só tem uma clínica. Em Capela do Alto não tem nenhuma mais. E dali para frente, terra de ninguém, né? Mas vamos continuar o nosso assunto aqui para não atrapalhar a sua dinâmica do dia a dia aí. Quais os hábitos ou condições de saúde que mais contribuem para o surgimento de doenças vasculares? Na minha área, as doenças vasculares, elas costumam ser silenciosas no começo. Então, quando elas se manifestam, geralmente já é uma complicação, né? Então, o paciente, por exemplo, que forma placa de gordura na circulação, às vezes essa placa se manifesta como um AVC, né? Então, a pessoa não tinha nada, e do nada ela fica com sequela, para de falar, para de andar, cadeira de roda, é grave. É um prejuízo para ela, para a família e para a sociedade. Então, a gente trabalha com fatores de risco. Então, a gente trabalha antes do problema dar problema, né? Então, é o hipertenso, é o diabético, o colesterol e o tabagista. Esses 4 que são, assim, os que têm mais foco realmente para a gente atuar. Porque é onde pode desenvolver doença da circulação. Esses 4 são os principais. Aí na parte de varizes, a gente tem mais o pessoal que trabalha em pé e as mulheres, né? Pelo fato de em algum momento poderem ficarem grávidas, tomarem hormônio, né? Então acaba que desenvolve as varizes das pernas, que também dá para a gente trabalhar com prevenção. Só que geralmente nas varizes a pessoa já vem depois que já tem os sintomas, já tem as varizes, a queixa estética, e daí que a gente faz uma intervenção, mas costuma ser mais simples que na outra parte da circulação, que é essa que dá o infarto e o AVC, que é muito mais grave. Doutor, por favor, são 4 principais. O tabagista? O tabagismo, o hipertenso, o diabético e a pessoa que tem colesterol alto. Para ter uma ideia do colesterol, às vezes as pessoas desvalorizam o colesterol, mas para a nossa circulação, o colesterol alto ele tem o mesmo impacto como se a pessoa estivesse fumando. Então, assim, ela fala, eu só tenho colesterol alto e não tomo remédio. Mas para a circulação dela, o efeito é o mesmo do cigarro. Então, é por isso que o colesterol alto tem que ser tratado. Porque senão aumenta risco muito alto. O que é o triglicerídeos? É uma parte do colesterol, né, que ela está mais relacionada aí à dieta. Está relacionada a massa, pão, pizza, bolo, né, derivados do trigo. Então, essa é menos problemática. O nosso problema maior mesmo é o colesterol ruim, o LDL, porque esse está mais relacionado ao metabolismo do corpo, né? Com o tempo, conforme a gente vai envelhecendo, passando o tempo, o nosso corpo funciona menos, né? Então, o colesterol acaba podendo subir. Aí a gente, às vezes, tem que tomar remédio para baixar ele. Então, não fico muito... Não vou deixar de estar preocupado, mas eu não fico muito porque o meu triglicérides é 700. O médico me dá cada chapuletada quando eu vou lá. Não tem graça nenhuma. Provavelmente é familiar isso daí. Quando é muito alto, assim, geralmente é genético, é outra causa. Aí não é dieta. Aí não adianta parar de comer pão. Verdade? Eu acho que na minha família, dos 5 irmãos, só eu tenho isso. Puxa vida. Acho que é o pesadinho da turma. Doutor, qual o objetivo da campanha Azul Vermelho, né? E como ela se relaciona com a saúde vascular? Há 3 anos atrás, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular,
que é a nossa Sociedade Médica da Especialidade, ela desenvolveu a campanha Agosto Azul e Vermelho, né? Igual como a gente tem o Outubro Rosa para o câncer de mama e o Novembro Azul de próstata, a gente começou essa campanha de check-up da circulação, porque até então não existia isso. As pessoas viviam, não sabiam que tinha doença vascular e quando ela se manifestava já era tarde demais. Então a gente tem uma campanha de rastreio e combate aos fatores de risco. Então é a campanha mais principalmente do rastreio, né? O rastreio seria a gente fazer exame sem estar sentindo nada, porque é o check-up. E o principal rastreio que a gente faz é o Doppler, que é o ultrassom da circulação. É um exame simples, assim, dura 5, 10 minutos, faz uma vez aí a cada 1, 2 anos e já consegue estimar muito aí o risco da pessoa ter alguma complicação da circulação. Então, a gente tem campanhas desse tipo de rastreio que a gente vai, inclusive, no local que a pessoa está. Mês passado, agora em julho, a nossa equipe fez um dia do check-up dentro da prefeitura. A gente levou os aparelhos de ultrassom, os aparelhos de glicemia, de pressão. Fomos lá onde o funcionário público estava trabalhando, ele saía 5, 10 minutos do trabalho, a gente fazia um check-up nele e fazia o rastreio. E nisso a gente encontrou pacientes com placa de gordura na carótida, que é onde é o risco do AVC, que não tinha ideia que tinha isso. Né? Então a gente, inclusive, encontrou o aneurisma de aorta, que é uma doença que tem no abdômen também, que realmente é outra doença que é relacionada ao cigarro, também muito grave. Então a gente tem agora essa política do Agosto Azul e Vermelho de check-up geral. Então a gente, quem quiser ir lá, a gente vai fazer o dia do check-up da circulação de Votorantim, que é assim, está estimando 1.000 participantes, porque tem que fazer rastreio, porque a pessoa não sente nada, né? Até ela ter o problema. Então, é igual o câncer de mama. Se faz o rastreio, né, identifica antes, né? Se demora até ter sintoma, aparece lá, já não é mais cirúrgico, né? Então acaba que perdeu tempo. É um sábado, dia 30, né, doutor? É um sábado. Tá. Doutor, eu vou pedir para a Ana fazer um informativo nosso para os nossos bancários de Votorantim, né? Porque é um mutirão, como o senhor falou, não vai ter custo nenhum e é importante que tenha participação. Sabe que eu falo para os pacientes que são do Banco do Brasil que o meu sonho é fazer um dia do check-up para os bancários. Né, porque, assim, é um público diferente do público habitual, né? Então, assim, a rotina, a pressão, os estresses, as metas, é totalmente diferente do paciente comum. Então, a gente conseguiria fazer um evento. Eu sou professor na Unip, da medicina, né? Eu tenho meus alunos lá, então eu tenho uma equipe de médicos. Então, eu consigo levar, assim, 200 voluntários onde eu precisar, para a gente fazer um mutirão enorme mesmo, para a gente conseguir rastrear. E o rastreio dura 5, 10 minutos. O negócio é muito simples. Doutor, no nosso caso bancário, vou falar de carteirinha, né? O trabalho mental, o excesso de cobrança, metas abusivas e tudo mais, isso tem alguma influência no vascular? No problema? Pode causar problema? O estresse, ele é um agente inflamatório, né? Então, a pessoa inflama quando ela está submetida a um estresse alto por longo período. Então, a inflamação no nosso corpo, ela tem sua utilidade, mas também ela causa problema. Então, na circulação, quando a circulação inflama, ela induz a formação de placa de colesterol na circulação. Então, é a placa do colesterol, é o depósito, é como se fosse um limo por dentro do cano. Esse depósito que causa o problema. Na cabeça, causa o infarto. Na cabeça causa o derrame. No coração, pode causar o infarto. Nas pernas, pode causar a trombose. E a trombose pode causar amputação. Então, o estresse alto, realmente, ele é danoso para a circulação. Tá. E o pretejamento da perna, aquela aparição como falava o doutor Ademar Guimarães, ferrugem, né? Isso mais da parte
Já é um Essa é mais sinal? na parte das veias, né? É o sangue preso na perna. A gente chama isso de dermatite ocre mesmo, porque é a cor de ferrugem mesmo. Ele mancha o tornozelo, porque o tornozelo é o lugar que a veia fica com maior pressão de sangue dentro dela. Aí o sangue está com tanta pressão que ele sai da veia. Aí ele mancha. São pequenos microsangramentos que vão acontecendo ao longo do tempo, mancha. E essa mancha, ela é um sinal para a gente, porque aquela região está com um estresse muito alto na circulação. A tendência dessa mancha é virar uma área endurecida. Aí, com o tempo, essa área endurecida abre uma ferida, que a gente chama de úlcera venosa, úlcera varicosa. Aí a ferida, né, é terrível, né? A qualidade de vida da pessoa cai demais. Uma ferida na perna, curativa todo dia, risco de infecção, dor. Então, a gente trabalha na parte das varizes para prevenir que a doença evolua. E isso tem a ver com o coração da batata da perna? Tem a ver com o coração da batata da perna, ficar parado há muito tempo, de pé há muito tempo. Inclusive, hoje eu atendi uma paciente da Cacique, ela de aposentada, ela falou para mim que ela trabalhava no caixa e ela trabalhava de pé. Naquela época, não sei, assim, ela ficava de pé, aí a perna dela é toda cheia de gravidez, hormônio, peso, atividade física, vai somando, né? São coisas que se somam. Mas, realmente, a mancha é uma coisa muito ruim pra gente. Então, é uma judiação que eu não tenha percebido ela trabalhando em pé, porque a gente sempre discutiu a questão do mobiliário, né? Que todo mundo tinha que ter um lugar bonitinho, cercadinho, condizente com o seu trabalho, essa escapou. Nós não, mas às vezes para agilizar, né? Às vezes para tentar dinamizar. Talvez. Eu era caixa no banco, a gente circulava em todos os caixas para conferir a assinatura. Não deixava de ser um exercício, porque cada um que chegava, você tinha que se movimentar. Com a informatização, o cidadão ficou mais tempo sentado, né? E aí acaba trazendo outros problemas que a gente nunca pensou na vida, né? Doutor, o que é o check-up da circulação, né? E quais as doenças podem ajudar a detectar? O check-up que eu falei é o ultrassom, né? O principal ultrassom que a gente faz é o das carótidas, que é o exame do pescoço, da circulação do pescoço. A carótida é o caminho que o sangue faz perder o coração para dentro da cabeça. Então, quando dá um problema nessa região, primeira coisa, a pessoa está em risco de ter um AVC. Então, a gente faz o rastreio dessa doença nesse lugar. Só que também tem outra coisa. Essa doença da placa de gordura ela não é uma doença restrita à carótida. Uma vez que ela apareceu em algum lugar do corpo, ela sinaliza para a gente que ela está em qualquer lugar, porque é uma doença do corpo inteiro. Então, se a pessoa tem placa na carótida, provavelmente ela deve ter placa no coração. Então, a gente faz o exame do pescoço buscando também entender como está o coração da pessoa. Porque no coração aí já é um infarto, que é uma coisa bem mais grave, né? Então, esse exame da carótida, igual eu falei, é um exame de 10 minutos, é um rastreio, ele é totalmente coberto pelos planos, a gente costuma fazer uma vez por ano, igual faz o eletro, o eco, a mamografia, o exame de próstata, tudo isso é uma vez por ano para check-up. Então, não toma muito tempo, a pessoa faz o exame e volta a trabalhar, volta para a rotina dela. Então, não tem contraste, não tem radiação, é um exame bem simples. Doutor, também outra curiosidade, essa placa, esses problemas de gordura, ela pode ter uma antecedência, que dormência de membro, alguma coisa, ou ela dá... Esse é o problema da placa, ela não causa nada, a pessoa não sente nada até ter a complicação. Esse é o problema. É diferente da varize. A varize, a pessoa às vezes começa a ter um cansaço, uma dor na perna, aí que depois de anos que vem a mancha, aí depois de décadas que vem a ferida. Né? É uma doença longa, é uma doença de uma vida, né? A doença da placa de gordura, não. A pessoa não tem nada, absolutamente nada, e às vezes tem uma morte súbita. Entendeu? Esse que é o risco, né? Então a pessoa infarta, ou senão do nada a pessoa tem um AVC, metade do corpo fica sem se mexer. Aí perdeu, né? A gente infelizmente já perdeu a chance de intervir. Então a gente trabalha antes do problema. Eu tenho um amigo, graças ao bom Deus, ele está por aqui ainda, mas ele teve 2 AVCs. Um, ele estava trabalhando, ele estava ativo no banco,
Meia dúzia de meses depois, ele aposentou pela Previdência e o banco dispensou ele. Na dispensa, meia dúzia de meses, ele teve o segundo. E aí, nesse caso, ele teve paralisação de membros, ele está com dificuldade para caminhar, não perdeu de todo o movimento, mas ele tem que estar exercitando diariamente. É a perda da independência. A pessoa não consegue tomar banho, não consegue comer, aí depende de alguém. Toda vez que a gente precisa de alguém, a chance de dar problema é alta. Porque é difícil alguém que dê assistência 24 horas igual a gente cuida do nosso próprio corpo. Então, ele não perdeu só os movimentos, não. Ele perdeu o casamento, ficou sozinho, né? Aí entra em depressão, né? Vem assim. Justo. E a gente faz uma discussão, um recado agora para o trabalhador bancário, que o movimento sindical se preocupa com tanta coisa, né? E enquanto a pessoa está ativa, bem ou mal, nós temos uma convenção coletiva que trata diversos assuntos. O problema é quando a pessoa não está mais sob o amparo da convenção, quando se aposenta ou quando é demitido, porque aí carrega os problemas de saúde para fora do banco, né? Parece que alguém fica lá de olho, assim, ó, esse aqui deu um probleminha aqui, tal, vamos demitir, porque amanhã ou depois vai ter um problema sério. E aí, fora da categoria, aparecem os problemas, né, que são mais graves, tipo o AVC, já está fora, não tem o amparo da convenção coletiva. A gente lamenta muito isso, porque os jovens hoje em dia, e é o assunto que eu quero abordar agora com o senhor, os jovens de hoje em dia, como eu também fui jovem, eu achei que eu não ia envelhecer, que eu não ia ter diabetes, que eu não ia ter pressão e coisa parecida. Doutor, entre esses jovens de 20, 25 anos de idade que nós temos em banco hoje, com esse sedentarismo do telefone na orelha, o computadorzinho na mão para, né? Quais os perigos, ou existe perigo para essa juventude também, ou só nós, os mais velhos, que somos acometidos dos problemas vasculares? Vamos falar para os pacientes mais jovens, é assim, se tudo der certo, a gente envelhece. Então, no jovem, é mais fácil intervir, né? Porque está lá, recém saído da fábrica, né? Tudo funcionando bem. Então, a manutenção, antes de dar problema, realmente é mais fácil. Tanto que a periodização do check-up do jovem é muito mais longa. A gente faz a cada 2, 3, 4 anos. Só que é importante pelo menos fazer uma vez, né? Igual, tem uma regra que fala que aos 20 anos a gente tem que conhecer, todo mundo tem que conhecer o seu perfil lipídico, tem que saber o seu colesterol. E tem gente que chega aos 30, 35 anos e nunca fez um exame de colesterol, né? Então, são cuidados, né? Porque a cultura da prevenção é pouca, né? É fraca, ela é desestimulada, inclusive, né? Então, a gente precisa fazer check-up de tudo. Então, existem protocolos de diversas áreas, inclusive da circulação, sobre a partir de qual idade a pessoa precisa começar a fazer um check-up. O jovem, ele assim, eles tendem a ser menos sedentário, né? Apesar do sedentarismo ocupacional, mas eles tendem a ter uma vida mais ativa, tudo, mas eles têm que entender que, assim, nem sempre eles estão fazendo o correto, né? O correto, ele é orientado, tem todo o protocolo, tem ciência em cima da prevenção. Então, o recado que fica para o jovem é assim, aproveite que agora enquanto está tudo bem, para manter, né? Porque uma vez que perde, recuperar é muito mais difícil. Muito mais difícil. Doutor, eu fiz essa pergunta com base no meu perfil, porque eu fui começar a me preocupar com algumas coisas que eu sentia depois dos 50 anos. Até ali tudo bem, tudo perfeito. Quando quebrei o joelho jogando bola, e esse é o ponto que eu quero abordar agora, nós, os mais experientes, não vou falar antigo, porque de vez em quando chama a gente de dinossauro, né? Nós, os mais antigos,
tínhamos uma preocupação, ou sem querer preocupação, a prática esportiva. Jogava bola, corria, coisa e tal. E hoje em dia a gente vê que o jovem ele é mais ligado no dedo, né? Os joguinhos eletrônicos. E me parece que a vida noturna deles está um pouco maior do que o que nós tínhamos. Antigamente, o barzinho fechava 10 horas da noite, era difícil ter uma balada, era uma festa que alguém organizava. Todo final de semana hoje tem uma balada, e o consumo de álcool ou drogas, né? Enfim, e a falta da prática esportiva. Eu digo isso porque nem o campeonato de futebol de salão a gente está conseguindo organizar mais, porque parece os homens não jogam bola, né? Então, essa minha pergunta, né, em cima da idade, do desconhecimento, que parte da minha experiência, que eu acordei muito tarde para esses problemas, faz com que eu faça essa pergunta, porque eu acho que o sedentarismo do jovem hoje é muito maior do que o que nós éramos no passado. Certo. A nossa vida era mais andar a pé, era bicicleta, hoje em dia parece que é carro para cima e para baixo, ponto final, né? Então, essa preocupação que eu tenho hoje, e eu gostaria que o senhor fizesse um tipo de um alerta, um aconselhamento, porque a gente percebe nesse sedentarismo, eu acredito, um risco muito grande para que a gente, um pouquinho mais para frente, comece a ter, na idade mais nova, mais tenra, né, problemas que nós tínhamos no passado com um volume maior de idade, né? E eu, por desconhecimento, porque eu achava, tá tudo bem, estou caminhando, estou correndo, estou andando, jogando bola, tá tudo perfeito. E não estava. Quando eu percebi, eu já estava errado num punhado de coisas, né? Então, tem algum aconselhamento que o senhor possa dar para esse jovem que está trabalhando em banco hoje, na média, 25 anos de idade, no máximo 30? Para ter uma ideia do nível de sedentarismo que a gente está hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que já seria o suficiente para a gente andar meia hora 3 vezes por semana. Então, assim, 1h30 na semana inteira, e as pessoas não dedicam ou não têm esse tempo, né? Mas também tem outros fatores, né? O mundo está mais hostil, as pessoas não querem ficar mais tanto na rua, né? Por causa de violência. Então, a rotina, o trânsito, tem vários motivos que acabam entrando na frente aí que a pessoa não dedica o tempo à saúde. Mas precisa, né? Porque é muito mais simples do que lá na frente quando aparece o problema. Porque a partir do momento que as doenças aparecem, dificilmente elas curam, né? Então, a pressão, quando ela sobe, dificilmente ela baixa. É um remédio que toma o resto da vida. O colesterol é a mesma coisa. O diabetes também costuma ser a mesma coisa. Assim, é difícil, uma vez que o corpo ele entra em exaustão, ele não consegue se manter, as coisas começam a descompensar e a pessoa tem que tomar remédio para ajudar o corpo. Então, o ideal é, antes de dar o problema, antes de chegar nesse ponto, a pessoa fazer o simples, né? Que a caminhada é o melhor exercício que existe para o cardiovascular. Pode ser também bicicleta, esteira, né, qualquer coisa que aeróbica, né, que exija um pouco aí da respiração e do coração, porque e meia hora, né, dia sim, dia não, é muito pouco, se for pensar do tempo de rotina. Prevenindo dessa forma, a chance de evoluir para um problema maior cai demais. Isso, inclusive, aumenta o tempo de vida, né, porque a gente tem visto aí jovem de 40, 50 anos infartando, né? Então, a gente está vendo pessoas aí, eu acho que a pandemia ajudou bastante também, porque como todo mundo ficou restrito, os hábitos pioraram demais, né? As pessoas preferem ficar em casa, não fazem atividade, né? E a pandemia incentivou isso, agora voltar à normalidade. Essa semana eu tive a conversa com uma sobrinha, a sobrinha me falou que ela está querendo ir embora do Brasil, porque aqui a criminalidade está muito alta, ela está querendo ir
os Estados Unidos. Mas para balada noturna não tem problema, né? Pega o carro, vai, sai de madrugada, mas para levantar o trabalho 7h30, sair na porta da garagem, abrir o portão para tirar o carro, mas para balada vai um pouquinho, pensa direito, porque eu acho que tem alguma coisa errada nesse teu pensamento. Não precisa ir embora daqui para estar mais segura, porque lá fora o cara sobe num prédio e atira lá de cima e mata as pessoas do mesmo jeito. O mundo inteiro. Então, isso tem de dia, de manhã, de tarde, de noite, principalmente de madrugada, né? Mas da noite para madrugada não entra no ponto geral dela, né? É só durante o dia, na hora de sair para trabalhar. É um negócio complicado isso aí. Doutor, eu tenho aqui a minha última pergunta a te fazer, se eu não lembrar de mais nada, né? Quais sinais indicam a necessidade de procurar um... Bom, da parte das varizes, a gente costuma intervir nas veias, nas pernas, né? Quando elas causam prejuízo. Então, a pessoa que começa a sentir os sintomas principais das pernas, que é um peso na perna no final do dia, câimbras, ou começa a ter veias na perna, né? Dilatação de veias nas pernas, começam a ficar visíveis e começam a causar prejuízo estético. Esse é muito mais comum das mulheres, né? A mulher, às vezes, com uma veia na perna, ela não entra na piscina, não vai na praia, não põe biquíni, porque ela se sente desconfortável com aquela veia. A partir do momento que ela começou a causar prejuízo para a pessoa, o ideal é que ela procure um cirurgião vascular, porque a doença ela é progressiva. Então, daqui a 10 anos, ou vai estar igual, ou vai estar pior. Ela não melhora. Então, a pessoa precisa intervir antes, né? Porque, inclusive, falando de cirurgia, uma coisa é operar agora, outra coisa é operar daqui a 10 anos. Apesar do risco ser baixo, ele existe e ele aumenta com o tempo. Agora, da parte das artérias, que fala sobre infarto, derrame, isso daí, todo mundo, o ideal é que vá pelo menos uma vez, né, passe com o cirurgião vascular para ver avaliação de risco, fazer o check-up, porque a partir do momento que faz o check-up, a gente consegue estimar os retornos, né? Volta daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, o tempo vai... É bem simples, né, se for pensar, mas precisa fazer. Ô, doutor, então... A questão feminina agora, né? As mulheres vão para procurar um profissional médico para tirar as varizes que a gente acha que é estético. Ah, eu tô com uma veia aqui, eu tô ali, minha perna não vai ficar bonita, tal. Então, as varizes não é só estética. É problemas da saúde também. As varizes são uma doença, né? Inclusive classificadas como doença. E a parte estética da mulher é importante, porque quando tem um prejuízo estético, acaba impactando a autoestima. Aí isso muda tudo, né? Se você pensar na vida da mulher, né? Ela fica restrita a alguns tipos de roupa, algumas situações ela não participa por causa das varizes. Isso acaba criando desconforto, a cabeça muda muito por causa disso. Mas tem o problema de saúde principal, que de repente o desconhecimento talvez é de ir cuidado estético, mas não sabe que a saúde está prejudicada também. Inclusive o tratamento cirúrgico de varizes é coberto pelos planos porque é uma doença, né? Então está dentro do rol aí da ANS que tem que cobrir como doença. Então, a pessoa começou a ter sintoma, começou a aparecer veia, ela tem que buscar, pelo menos, orientação, né? Porque nem sempre é cirúrgico, né? Às vezes é usar uma meia elástica, fazer uma caminhada, perder peso, né? Alguma coisa assim já melhora muito. Então, o tratamento clínico também tem seu lugar, né? Mas precisa ir, senão não vai ser... Doutor, e aquelas veiazinhas azuisinhas que marca a perna, que eu acho que é isso que as mulheres se preocupam mais... Quando injeta aquele líquido na veia, tal, isso aí traz algum problema? Não, aí o
o vasinho em si, ele não é tanto considerado como uma doença em si, né? Ele faz parte da doença de varizes, mas ele é considerado mais estético que doença. Tanto que o vasinho dificilmente causa sintoma. A pessoa não tem dor, não tem peso, não tem câimbras por causa dos vasinhos. Mas é muito comum o vasinho estar na perna e embaixo do vasinho tem uma varize que a pessoa não está vendo. Então é por isso que a pessoa passa em avaliação. É que existem, por exemplo, clínicas de estética que fazem os vasinhos. Só que elas não fazem a avaliação como está enxugando gelo, porque não vai resolver. Eu lembrei de perguntar isso porque é comum, né, as mulheres procurarem por esse procedimento e nada tira da minha cabeça que de repente estão indo fazer isso por conta da estética sem saber que então por baixo tem outro problema que pode ser agravante para a saúde, né? Tá, doutor, nós estamos com 41 minutos de programa, né? Eu estou conseguindo com o senhor completar um horário, mas aqui na cabeça pensando, por conta do volume de atendimentos que o senhor provavelmente tenha durante o dia. Então, eu quero agora deixar o senhor à vontade para qualquer comentário, qualquer consideração final que o senhor queira fazer, para a gente poder encerrar o nosso programa aqui sem atrapalhar a sua função profissional. Bom, o corpo, né, ele funciona igual uma máquina, igual o carro, por exemplo. E o carro, a gente faz manutenção, né? A gente faz revisão dele aí a cada 10 mil quilômetros. Eu até falo para os pacientes que eles cuidam mais do carro do que deles mesmos. A gente tem medo do carro parar na rua, né? Mas a gente não tem tanto medo da gente parar na rua. Então, a orientação que fica é assim, fazer o check-up, né, que é importante fazer o rastreio das doenças. E também que o nosso corpo, como máquina, o sangue precisa circular. Então, a gente não pode ficar parado. O corpo foi feito para se movimentar. Não precisa ser o dia inteiro se movimentando, mas 5 minutos a cada 1 hora, mais ou menos, mudar de posição, andar, já faz uma diferença enorme. O convite aí pela participação hoje. Foi um dia bem diferente para mim, bem interessante, gostei bastante. É bastante interessante mesmo ouvir do outro lado profissional, né, como que é a situação, porque eu vejo mais a parte médica. E assim, eu fico à disposição para quem quiser fazer um check-up, tirar dúvida, orientação, a gente está à disposição. Doutor, nós trabalhamos com todos os bancos, né? E o senhor acabou de dar a informação de que atende a CACI é Banco do Brasil, ainda tentando colocar ali os oriundos da nossa Caixa, mas o senhor tem parceria com outro plano de saúde? Eu tenho pacientes de todos os bancos, né, aqui na clínica. Eu tenho paciente, inclusive da Economus. Eu atendo paciente Economus. É o Economus que eu já falei, né? Bem. Viu? E o Saúde Bradesco também? Aí uma pergunta pessoal. Na verdade, a gente atende, mas não é pela carteirinha. A gente faz aquele negócio do reembolso, porque o Bradesco hoje em dia ele é muito mais por reembolso do que de credenciamento, infelizmente. E o reembolso para nós é um trauma, doutor, porque o senhor cobra uma consulta, não vamos falar aqui em valor, mas o banco reembolsa R$ 119, então o bancário, de modo geral, ele vai procurar o conveniado, porque a gente carrega junto, no caso, quando tem família, esposa ou marido, filhos, né? E se a gente for cuidar de todo mundo do jeito que a saúde necessita, acaba ficando muito caro. A gente sabe de procedimentos aí que custam R$ 700 e você recebe 119 de volta, então é muito complicado. E parafraseando o professor Raimundo, o salário, né? A gente nunca chega lá. Doutor, foi muito importante para nós, um prazer muito grande ter o senhor aqui conversando com a gente, explicando os detalhes, né, dos problemas vasculares, que eu acredito que todos nós bancários temos que ter uma preocupação, não já velho como o Julião, mas manter o maquinário do carro funcionando, lubrificado, bonitinho, não deixar faltar água, porque a água é sempre importante, né?
Isso é muito valoroso para nós, e eu espero que isso chegue aos colegas, que eu sempre faço um pedido, você que acompanha o nosso programa, conversa com o colega do lado, fala, olha, o programa que eu assisti agora, sobre saúde vascular, você pode, sentado aí, pode ter problema, divulga para os demais colegas, porque veja a preciosidade das informações que o doutor Jamil acabou trazendo para a gente. Ele é de muita valia para, tanto faz o sexo masculino e feminino, que a gente está aí na mesma briga, na mesma labuta, e nós não sabemos o que pode estar acontecendo por dentro. Então, é bom estar sempre procurando um profissional da área médica. Doutor, a gente deixa esse espaço em aberto para o senhor, tá? Se tiver alguma novidade, algum assunto pertinente, algo que o senhor possa trazer específico do bancário, olha, o bancário ele está correndo risco agora de ter varizes e qualquer assunto que o senhor possa ter e que traga o assunto para a nossa categoria profissional, a gente vai ficar aqui à sua disposição, tá bem? Se puder, pede para a secretária entrar em contato com a gente, nós agendamos um programa e faremos da mesma forma que estou fazendo agora, respeitando a sua profissionalidade. A gente tem muito carinho, muito respeito pelos médicos, e eu tenho que destacar e ressaltar aqui, no meio da pandemia é que encheu meus olhos com a responsabilidade e o carinho com que vocês cuidaram da população, correndo risco também de se infectar, né? Muito obrigado pela sua profissão, muito obrigado pelo seu espaço aqui agora, e a gente fica à sua disposição, tá bom? Obrigado aí pelo espaço. A minha área é muito ampla, realmente a gente pode ter oportunidade de vários assuntos, né, como lipedema, tem várias áreas que a gente pode conversar. Olha aí, doutor, a hora que quiser a gente está à disposição. Legal. Tá bem? Vou deixar aqui um abraço a você que acompanhou o nosso programa até agora. Falamos com o Dr. Jamil Mariúba, para não errar o sobrenome na saída, e a gente espera que você acompanhe o nosso programa. Se não estiver acompanhando agora ao vivo, que acompanhe pelo YouTube, fica ali à disposição sua, o programa Fala Ban, que é um programa que já está chegando a 4 anos de existência, e toda semana a gente traz um assunto pertinente aqui. Um grande beijo a todos, obrigado, doutor, até semana que vem, se Deus quiser.